Capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo Israel, mas você seguiu o exemplo de Jeroboão. Provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo, reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer um monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez, e a extensão de seu poder,
estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho. Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho.
tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: Precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. E cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: Vai e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora. Sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: Vai e diga ao rei:
Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar. Mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: Venham aqui! Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois, cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: Façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: Agora, façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor,
és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou: Prendam todos os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Em seguida, Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois, disse a seu servo: Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: Apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: Que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte.
Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Ele respondeu outra vez: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar." Então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram." Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: "Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei." Elias respondeu: "Pode voltar, mas pense no que lhe fiz." Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Capítulo 20. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: "Assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos." "Está bem, ó meu senhor o rei", respondeu o rei de Israel, "tudo o que tenho é seu." Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: "Assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo que considerarem de valor." Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: "Vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda nenhuma outra exigência." Aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: "Digam ao meu senhor o rei: eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência." Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: "Que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados." O rei de Israel respondeu: "O guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu." A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. "Preparem-se para atacar", ordenou Ben-Hadad a seus oficiais. E eles se prepararam para atacar a cidade.
Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: Há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: Quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e, de repente, todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: Prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afeque. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: Os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias e, no 7º dia, a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram: Seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: Sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: Sob essas condições, eu o libertarei.
Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: "Dê um soco em mim." Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: "Como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui." E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: "Dê um soco em mim." O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: "Eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando, de repente, alguém me trouxe um prisioneiro e disse: 'Vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá, ou pagará uma multa de 35 quilos de prata.' Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. 'A culpa é sua,' respondeu o rei. 'Você mesmo pronunciou sua condenação.' Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: 'Assim diz o Senhor: uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele.' O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Capítulo 21. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: "Como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro." Nabote, porém, respondeu: "O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados." Então Acabe foi para casa, indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. "Qual é o problema?" perguntou sua esposa Jezabel. "Por que você está tão aborrecido que nem quer comer?" Acabe respondeu: "Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis." "Afinal, você é o rei de Israel ou não é?" disse Jezabel. "Levante-se, coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: "Reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento." As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: "Ele amaldiçoou a Deus e o rei." Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: "Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto."
Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias, de Tisbe: vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: trarei desgraça sobre você e o exterminarei, e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. Capítulo 22. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte.
todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: sairei, porém, o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês, prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então o soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia. E o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro e, ao entardecer, ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: estamos perdidos! Voltem para suas casas! Assim, o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria
e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai, Asa. Naquela época não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: "Deixe que meus homens naveguem com os seus." Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Capítulo 21. Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: "Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá." Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: "Por que voltaram tão depressa?" Eles responderam: "Um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá." "Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem?" perguntou o rei. Eles responderam: "Vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbe." Exclamou o rei. Em seguida,
enviou um capitão de seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: "Homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco." Elias respondeu ao capitão: "Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados." Então desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: "Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente." Elias, porém, respondeu: "Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados." Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: "Ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida destes seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe minha vida." Então o anjo do Senhor disse a Elias: "Desça com ele e não tenha medo." Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: "Assim diz o Senhor: por que enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, o deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá." Então Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel." Eliseu, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu. "Mas não falem sobre isso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó." Mas Eliseu respondeu novamente: "Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu. "Mas não falem sobre isso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão." Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: "Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora?" Eliseu respondeu: "Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor." Elias respondeu: "O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido." De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo.
passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor: purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vá embora, careca! Vá embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora,
o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou: que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor: este vale seco se encherá de poços de água, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. É sangue! Exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venha, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kir-Aresete com suas muralhas de pedra, mas atiradores com fundas a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e o ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra.